Há 66 milhões de anos, numa manhã de primavera comum, naquilo que um dia seria chamado de período Cretáceo, uma rocha do tamanho de uma montanha cortava o espaço em direção à Terra a 20 quilômetros por segundo. Ela havia viajado por milhões de anos através do silêncio gelado do cosmos. Sua trajetória moldada por uma cadeia quase infinita de interações gravitacionais, a atração de Júpiter, o empurrão de cometas que passavam, a oscilação lenta de seu próprio giro. Toda essa história já não importava mais. O que importava era que em aproximadamente 4 horas, essa esfera de 10 quilômetros de carbonita e ferro iria golpear os mares rasos do que hoje chamamos de Península de Yucatán e mudaria tudo. O impacto liberou a energia de 100 milhões de bombas nucleares. Vaporizou bilhões de toneladas de rocha, enxofre e água do mar, lançando uma nuvem de detritos para a ira de estratosfera que circundaria o globo em horas. Incêndios varreram continentes inteiros. Tsunamis com centenas de metros de altura bateram contra costas a milhares de quilômetros do ponto de impacto. E então veio a escuridão. Um crepúsculo de um ano enquanto o sol desaparecia atrás de um véu de poeira e aerossóis de enxofre, derrubando as temperaturas globais em quase 30 graus. As plantas morreram primeiro, incapazes de realizar fotossíntese. Depois os herbívoros que dependiam delas. Depois os predadores que dependiam dos herbívoros. Num instante geológico, 3/4 de todas as espécies da Terra desapareceram, incluindo cada dinossauro maior que um gato doméstico. Isso é o que aconteceu. Essa é a história escrita em pedra, na fina camada de argila rica em irídio que marca a fronteira entre as eras Mesozoica e Cenozoica, na cicatriz de 200 quilômetros enterrada sob os sedimentos do Yucatán. Mas esta noite vamos imaginar uma história diferente. Vamos perguntar o que teria acontecido se aquela rocha, aquela montanha caindo do céu, tivesse errado. Quase errou, você sabia? Ou melhor, quase poderia ter errado. A trajetória específica de qualquer asteroide depende de inúmeras variáveis que se estendem por bilhões de anos, e uma mudança em qualquer uma delas teria produzido um resultado diferente. Alguns pesquisadores calcularam que se o impactador de Chicxulub tivesse chegado apenas alguns minutos antes ou depois, teria atingido o oceano profundo, em vez das águas costeiras rasas. Menos rocha vaporizada, menos enxofre na estratosfera, uma catástrofe regional em vez de uma extinção global. Os dinossauros teriam acordado na manhã seguinte para um mundo abalado, mas não destruído, e teriam continuado fazendo o que estavam fazendo pelos 165 milhões de anos anteriores, dominando cada ecossistema terrestre do planeta. Então, antes de se acomodar, aproveite um momento. Deixe o mundo moderno se dissolver. Escute o som do vento através das samambaias do Cretáceo. O farfalhar de um mundo se preparando para continuar em vez de terminar. Esta é a história de 66 milhões de anos que nunca aconteceram. E vamos percorrer cada passo dela juntos. Se você está assistindo de algum lugar aqui no Brasil, do Amazonas, do Rio, de São Paulo, do interior do Nordeste ou do Sul do país, conta nos comentários de onde você está nos acompanhando. Sempre fico curioso para saber até onde essas histórias chegam. E se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like. Mas só se você genuinamente gostar do que a gente faz aqui. Agora apague as luzes se ainda não tiver feito isso. Respire fundo e deixe o mundo moderno desaparecer. A descoberta de que um asteroide matou os dinossauros é em si uma história notável e vale a pena contá-la brevemente porque ela mostra como a ciência funciona, como uma ideia radical, inicialmente descartada como fantasia, pode se tornar fato aceito quando as evidências se acumulam. Em 1980, um físico chamado Luiz Alvarez e seu filho geólogo Walter estavam estudando formações rochosas perto de Gubbio, na Itália, examinando a fina camada de argila que marca o limite Cretáceo-Paleogênico. Eles encontraram algo estranho: irídio, em grande quantidade, 30 vezes a concentração normal. O irídio é raro na superfície da Terra porque a maior parte afundou para o núcleo do planeta há bilhões de anos, quando a Terra ainda era fundida. Mas é comum em asteroides. A equipe Alvarez propôs que um impacto massivo havia ocorrido exatamente no momento em que os dinossauros desapareceram e previram que em algum lugar da Terra deveria existir uma cratera para provar isso. A comunidade científica foi cética. Muitos geólogos preferiam explicações vulcânicas. As armadilhas do Deccan, na Índia, estavam em erupção por milhões de anos na mesma época.
despejando lava suficiente para cobrir metade da Índia moderna em basalto com quilômetros de espessura. Com certeza isso seria suficiente para explicar uma extinção em massa. Mas os alvarez continuaram reunindo evidências e outros pesquisadores se juntaram à busca pela cratera. Em 1978, um geofísico chamado Glenn Penfield havia notado algo estranho ao fazer prospecção de petróleo no Yucatán. Uma vasta estrutura circular enterrada sob os sedimentos, visível apenas em mapas de anomalias gravitacionais e magnéticas. Ele não sabia o que era, mas suspeitava que poderia ser uma cratera de impacto. Levou mais uma década para a conexão ser feita, para que amostras de poços de petróleo mexicanos fossem testadas e encontradas contendo quartzo chocado e tectitos, minerais que se formam apenas sob as pressões extremas de um impacto de asteroide. Até 1990 o caso estava encerrado. A cratera era real. Ela tinha exatamente a idade certa e era exatamente do tamanho certo para ter causado a extinção. Mas aqui está o que há de especial sobre impactos de asteroides. Eles não são inevitáveis. Não são destino. São contingência pura e simples. O resultado da mecânica orbital e das perturbações gravitacionais se desenrolando em escalas de tempo tão vastas que o resultado poderia muito bem ser aleatório. O impactador de Chicxulub poderia ter chegado alguns minutos antes e mergulhado em água profunda. Poderia ter chegado algumas horas depois e atingido o meio do Pacífico. Poderia ter errado a Terra completamente, passando pelo nosso planeta e continuando para o sistema solar externo, para nunca mais retornar. Em qualquer um desses cenários, os dinossauros teriam sobrevivido. Não porque estavam destinados a sobreviver, mas porque o evento particular que os matou simplesmente não teria ocorrido. Nossa história começa nesse momento alternativo. O asteroide corta a atmosfera terrestre, esculpindo um rastro incandescente pelo céu visível a 1000 quilômetros de distância. Ele atinge o Oceano Pacífico a 2000 quilômetros da costa mais próxima, gerando tsunamis que devastam regiões costeiras nas Américas e na Ásia. Milhões de criaturas morrem. Ecossistemas são perturbados por décadas, mas o enxofre fica no oceano. A poeira se deposita em meses, não em anos. O sol continua brilhando. As plantas continuam crescendo. E os dinossauros, os tiranossauros e os triceratops, os hadrossauros e os anquilossauros, os pequenos maniraptores emplumados que dardejam pelos arbustos, continuam seu antigo reinado como se nada tivesse acontecido. Porque para eles nada significativo aconteceu. Eles já sobreviveram coisas piores. Sobreviveram aos invernos vulcânicos das erupções do Deccan, ao resfriamento gradual do Cretáceo tardio, às mudanças nos continentes e nos níveis do mar que estavam remodelando seu mundo por milhões de anos. Eles são o grupo mais bem-sucedido de grandes animais terrestres que o planeta já produziu e não mostram sinais de declínio. Sua diversidade está no auge. Seus tamanhos corporais variam de insetívoros do tamanho de frango a herbívoros de 40 toneladas. Eles ocupam cada nicho ecológico de florestas árticas a pântanos tropicais. Eles fazem isso há 165 milhões de anos e não há razão biológica pela qual não possam continuar por mais 165 milhões. O mundo pertence aos dinossauros. E agora, pela primeira vez na história da Terra, vamos ver o que eles fariam com ele. Para entender o que poderia ter sido, precisamos primeiro entender o que era. Precisamos dar um passo atrás da história alternativa que estamos construindo e olhar claramente para o mundo que os dinossauros continuariam a herdar. Não a versão simplificada dos livros infantis, não a paisagem cinematográfica de filmes de monstros, mas a terra real do Cretáceo tardio em toda a sua complexidade e estranheza. Esqueça o cenário vulcânico árido que às vezes povoa a imaginação popular. O mundo de 66 milhões de anos atrás era um mundo de abundância extraordinária. Mais quente e mais úmido do que qualquer coisa que conhecemos hoje. Não havia calotas polares. Os níveis do mar estavam talvez 170 metros mais altos que nossos oceanos modernos, afogando planícies costeiras e dividindo continentes com mares interiores rasos. A América do Norte não era uma massa terrestre, mas duas, divididas por uma via aquática chamada de Seaway Interior Ocidental, que se estendia do Golfo do México até o Oceano Ártico. A Índia era uma ilha derivando para norte em seu inevitável curso de colisão com a Ásia. A Austrália ainda estava agarrada à Antártida, e ambas eram verdejantes com florestas temperadas. O próprio ar era diferente.
Os níveis de dióxido de carbono eram talvez 4 vezes o que são hoje. O oxigênio ligeiramente mais elevado. O efeito estufa mantendo o planeta quente de polo a polo. Crocodilianos viviam acima do Círculo Ártico. Florestas cresciam onde as camadas de gelo da Antártida hoje rangem contra o embasamento rochoso. E em toda parte, em quase todos os nichos terrestres imagináveis, havia dinossauros. A melhor janela que temos para esse mundo desaparecido é um lugar chamado Formação Hell Creek, uma camada de rocha que se estende por Montana, Dakotas e Wyoming, que preserva os últimos 3 milhões de anos do Cretáceo em detalhe requintado. Quando os paleontólogos escavam lá, não encontram apenas ossos isolados. Encontram uma comunidade inteira de vida congelada em pedra. Um ecossistema completo que podemos reconstruir com precisão notável. O governante desse mundo era o Tyrannosaurus Rex. E vale a pena gastar um momento para realmente ver esse animal como era. Não como o guardador de cauda das velhas reconstruções, mas como algo muito mais aterrorizante e muito mais belo. 12 metros de comprimento do focinho à cauda. 9.000 quilos de músculo e osso sustentados em pernas construídas como as de um velocista, projetadas para aceleração explosiva em vez de corrida sustentada. Um crânio grande o suficiente para engolir um ser humano inteiro, forrado com dentes do tamanho de bananas, cada um serrilhado como uma faca de bife, cada um capaz de perfurar osso tão facilmente quanto você morderia uma maçã. Mas a característica mais notável eram os olhos. O T-Rex tinha olhos voltados para frente, definidos em um crânio estreito na frente, dando-lhe visão binocular e percepção de profundidade. Algo raro entre os dinossauros. Um estudo calculou que sua acuidade visual superava a dos falcões modernos, que podia enxergar presas a 6 quilômetros de distância. Este não era um necrófago esperando algo morrer. Era um predador de ápice com o equipamento sensorial de um caçador de precisão. Mas o T-Rex era a exceção entre os predadores, não a regra. O ecossistema Hell Creek sustentava toda uma gama de carnívoros preenchendo nichos diferentes. Tiranossauros menores que podiam ter caçado em grupos. Dromeossauros com suas famosas garras em foice. E os troodontídeos, aqueles estranhos caçadores de olhos grandes cujos cérebros, em relação ao tamanho do corpo, eram maiores do que qualquer outro grupo de dinossauros. Voltaremos a eles mais tarde, porque importam enormemente para a nossa história. Por enquanto, apenas observe que existiam. Pequenos, inteligentes, observando o mundo com olhos que viam mais do que a maioria. Os herbívoros eram ainda mais diversos, e entre eles, um animal dominava tão completamente que é difícil exagerar sua importância. Triceratops, o paleontólogo Robert Bakker, estimou uma vez que os ossos de Triceratops compõem 5/6 de todos os fósseis de grandes dinossauros no Cretáceo tardio da América do Norte. Se esse número estiver próximo da realidade, precisamos reimaginar fundamentalmente a paisagem do Cretáceo. Pense nas grandes planícies antes do contato europeu, quando manadas de bisões se estendiam de horizonte a horizonte, quando o chão tremia sob milhões de cascos, quando você podia viajar por dias sem ver nada além de grama e animais pastando. Agora substitua cada um desses bisões por um tanque de 3 chifres e 9 metros de comprimento, pesando até 9.000 quilos, com um crânio que compunha 1/3 do comprimento total do corpo, com chifres que podiam deter um tiranossauro e uma gola de osso sólido protegendo seu pescoço. Isso era o Triceratops, o equivalente do Cretáceo ao bisão americano, exceto blindado como um cavaleiro medieval. Ao lado do Triceratops viviam os hadrossauros, os dinossauros de bico de pato com suas notáveis baterias dentais. Centenas de dentes entrelaçados empilhados em colunas, constantemente sendo substituídos, capazes de triturar vegetação dura de uma forma que nenhum outro grupo de dinossauros havia conseguido. Havia o anquilossauro, a fortaleza blindada, seu corpo coberto por placas ósseas chamadas osteodermos, sua cauda terminando em um clube de osso fundido que podia quebrar a perna de um predador com um único golpe. E acima desse mundo voavam os pterossauros. E precisamos pausar aqui, porque os pterossauros não são dinossauros. São uma linhagem separada, relacionada mas distinta, como primos em vez de irmãos. O maior deles era o Quetzalcoatlus, nomeado após a serpente emplumada asteca. Sua envergadura chegava a 11 metros, mais larga que um pequeno avião,
maior que qualquer animal voador que jamais existiu antes ou desde então. De pé em todas as 4 patas, ele olharia uma girafa nos olhos. Ainda assim, seus ossos eram ocos, favos de mel com bolsos de ar, tão leves que essa criatura do tamanho de uma pequena aeronave provavelmente pesava apenas cerca de 250 quilos, menos que muitos humanos adultos. E os mamíferos, eles estavam lá? Tinham estado lá o tempo todo, evoluindo ao lado dos dinossauros desde o início, compartilhando o planeta por mais de 150 milhões de anos. Mas eram pequenos. O maior mamífero do Cretáceo conhecido era talvez do tamanho de um texugo. A maioria era do tamanho de camundongos ou ratos, rastejando pela vegetação rasteira, subindo em árvores à noite, caçando insetos e sementes nas sombras ecológicas lançadas pelos gigantes. Eles não eram fracassos. Eram muito bem-sucedidos no que faziam. Mas o que faziam era ficar fora do caminho. Os nichos que ocupavam eram os que os dinossauros não queriam. O nicho noturno, o nicho de escavação, o pequeno nicho de insetos. Todo o resto pertencia aos répteis reinantes. Este era o mundo na manhã em que o asteroide errou. Um mundo de calor e abundância, de deriva continental e mares rasos, de terópodes caçadores e manadas de ceratópsios e pterossauros soarando em termais acima de tudo. O mundo que havia se refinando por mais de 165 milhões de anos, que não mostrava sinais de declínio, que estava, se é que estava em qualquer lugar, no pico de sua diversidade e sucesso. Os dinossauros não estavam esperando ser substituídos. Não eram becos sem saída evolutivos, tropeçando em direção a uma extinção inevitável. Eram o grupo mais bem-sucedido de grandes animais terrestres que o planeta havia produzido. E eles tinham todos os motivos para esperar que seu reinado continuasse indefinidamente. Quase não continuou, é claro. Em nossa linha do tempo, a rocha do espaço acabou com tudo. Mas na linha do tempo que estamos explorando esta noite, a rocha mergulhou inofensivamente no Pacífico. E os dinossauros acordaram na manhã seguinte para continuar o que estavam fazendo há 165 milhões de anos. A questão agora é: o que fariam com mais 66 milhões de anos de evolução? O que teriam se tornado? Pliny, para responder a isso, precisamos entender algo que os próprios dinossauros não poderiam ter sabido. O mundo estava prestes a mudar. Não de repente, não catastroficamente, mas lenta e inexoravelmente ao longo de dezenas de milhões de anos. O clima quente e estável do Mesozoico estava terminando. Um longo resfriamento estava chegando, impulsionado pela lenta deriva dos continentes, pela ascensão de montanhas, pela circulação de correntes oceânicas que eventualmente aprisionariam a Antártida no gelo. Novas plantas estavam evoluindo, gramíneas que se espalhariam pelo mundo e transformariam cada ecossistema que tocassem. Os dinossauros estavam prestes a enfrentar desafios que nunca haviam encontrado em 165 milhões de anos de evolução. Desafios que testariam sua adaptabilidade de maneiras que o asteroide nunca poderia. Mas primeiro, vamos olhar por que os dinossauros eram tão dominantes em primeiro lugar e por que os mamíferos não conseguiam sair de suas sombras ecológicas. A resposta não é o que você pode pensar. Há uma história que é contada em inúmeros documentários e livros didáticos, uma narrativa confortável que explica por que o mundo parece do jeito que parece hoje. Vai algo assim: os dinossauros eram fracassos pesados e de sangue frio, becos sem saída evolutivos que dominaram apenas porque nada melhor havia chegado ainda. Eram grandes e burros, escravos de seus instintos, incapazes de se adaptar às condições em mudança. Quando o asteroide atingiu, simplesmente limpou o palco para os verdadeiros herdeiros da Terra. Os mamíferos, de sangue quente e inteligentes, que haviam esperado pacientemente nos bastidores por seu momento de brilhar. A extinção foi quase uma misericórdia, uma reinicialização necessária que permitiu à evolução finalmente acertar as coisas. Essa história está quase completamente errada. Os dinossauros não eram fracassos esperando para ser substituídos. Era um triunfo evolutivo de proporções assombrosas. Argumentavelmente o grupo mais bem-sucedido de grandes animais terrestres que o planeta já produziu. Eles dominaram os ecossistemas terrestres por mais de 175 milhões de anos. Tente envolver sua mente em torno desse número por um momento. Os humanos anatomicamente modernos existiram por talvez 300 mil anos. Todo o gênero Homo
incluindo todos os nossos parentes extintos, remonta talvez 2,5 milhões de anos. Os dinossauros reinaram por 66 vezes mais do que isso. Então por que os mamíferos permaneceram pequenos? Por que, após 150 milhões de anos de coexistência com os dinossauros, não haviam produzido nada maior que um texugo? A resposta tradicional é simples. Os dinossauros os estavam suprimindo. Os grandes nichos eram ocupados por grandes dinossauros e os mamíferos simplesmente não conseguiam competir. Foram forçados para as margens, para a noite, para tocas e topos de árvores onde os gigantes não podiam seguir. Remova os dinossauros e os mamíferos explodiram em todo esse espaço ecológico recém-vago. Esta explicação tem um certo apelo intuitivo, mas pesquisas recentes sugerem que está incompleta, na melhor das hipóteses, e possivelmente invertida. Um estudo de 2021 de universidades de Oxford e Birmingham analisou as restrições evolutivas em diferentes grupos de mamíferos antes e depois da extinção KPG. O que encontraram foi surpreendente. Os ancestrais dos placentários e marsupiais modernos, os grupos que eventualmente produziriam tudo, desde baleias a elefantes até humanos, não competiam principalmente com dinossauros. Estavam sendo superados por outros mamíferos. O Mesozoico não era apenas o lar das minúsculas criaturas parecidas com musaranhos, que geralmente imaginamos quando pensamos em mamíferos primitivos. Ele hospedava uma notável diversidade de linhagens de mamíferos, a maioria das quais está agora completamente extinta. Multituberculados, gondwanatérios, triconodontes. Esses animais já haviam reivindicado muitos dos nichos de pequeno a médio porte. Alguns eram planadoras, alguns eram nadadores, alguns eram escavadores. Os ancestrais dos mamíferos modernos não eram retidos por dinossauros gigantes distantes. Estavam sendo superados por seus próprios parentes mais próximos. Outros mamíferos que eram simplesmente mais bem adaptados às condições do Mesozoico. Pense no que isso significa para nossa linha do tempo alternativa. Quando o asteroide não atingiu, os dinossauros continuaram. Sim, mas também esses outros grupos de mamíferos. Os multituberculados que em nossa linha do tempo sobreviveram à extinção e persistiram por outros 30 milhões de anos antes de finalmente desaparecerem, teriam continuado a competir com os ancestrais dos roedores. Os gondwanatérios teriam continuado a ocupar os nichos que os marsupiais poderiam ter preenchido no hemisfério sul. O campo não teria sido limpo. Os mamíferos que eventualmente deram origem a elefantes e primatas e humanos teriam permanecido presos na mesma pressão competitiva que haviam experimentado por 150 milhões de anos, pressionados de cima pelos dinossauros e de lado por seu próprio tipo. Mas vamos mais fundo. Vamos perguntar por que os dinossauros eram tão bons em ser grandes em primeiro lugar. Porque a resposta revela algo fundamental sobre as restrições sob as quais nossa história alternativa teria operado. Os dinossauros tinham um sistema respiratório que os mamíferos simplesmente não conseguem igualar. Como os pássaros modernos, que são afinal dinossauros vivos, eles respiravam usando um sistema de fluxo de ar unidirecional através de pulmões rígidos, suplementado por sacos de ar que se estendiam por todo o corpo, até mesmo para os ossos. Quando um mamífero respira, o ar flui para os pulmões e depois volta pelo mesmo caminho, misturando ar fresco rico em oxigênio com ar velho rico em dióxido de carbono. É ineficiente. Quando um dinossauro respirava, o ar fluía em uma direção apenas, passando sobre as superfícies de troca gasosa continuamente, extraindo muito mais oxigênio por respiração. É por isso que os pássaros podem voar sobre o Monte Everest, enquanto os mamíferos ofegam no acampamento base. É por isso que os saurópodes podiam crescer a 50 toneladas, enquanto os maiores mamíferos terrestres nunca excederam 20. Os dinossauros não estavam apenas ocupando os nichos de corpos grandes, eram fisiologicamente superiores em ser grandes. Eles também tinham ossos ocos, pneumatizados com bolsos de ar conectados ao seu sistema respiratório, tornando seus esqueletos mais leves em relação à força do que qualquer mamífero poderia conseguir. Tinham taxas de crescimento mais rápidas, atingindo o tamanho adulto em anos, em vez das décadas exigidas por mamíferos de tamanho semelhante. Botavam ovos, o que significava que não precisavam carregar seus filhotes em desenvolvimento dentro do corpo. Cada aspecto de sua biologia estava otimizado para os papéis ecológicos que haviam preenchido por 175 milhões de anos. Um mamífero tentando evoluir para um grande herbívoro neste mundo teria enfrentado concorrentes que podiam respirar com mais eficiência,
crescer mais rápido, reproduzir-se mais rapidamente e carregar menos peso por unidade de resistência estrutural. Coloque mamíferos no vácuo ecológico deixado pela extinção KPG. Dê a eles 66 milhões de anos sem competição e eles produzirão elefantes e baleias e preguiças gigantes do chão. Mantenha os dinossauros por perto e os mamíferos permanecerão o que sempre foram. Pequenos, noturnos, ecologicamente marginais. Este é o mundo que nossa linha do tempo alternativa herda. Não um mundo onde os dinossauros são relíquias frágeis se agarrando à existência, mas um mundo onde eles são os mestres indiscutíveis de cada ecossistema terrestre, onde suas vantagens biológicas os tornam essencialmente inexpugnáveis nos nichos que ocupam, onde os mamíferos estão bloqueados em seus papéis tradicionais por pressão competitiva de várias direções. Os dinossauros não ganharam seu trono por acidente ou por inadimplência. Ganharam por serem extraordinariamente bons no que faziam. E nada sobre a quase falta do asteroide teria mudado isso. Mas aqui é onde a história fica interessante. A dominância dos dinossauros foi construída sobre uma fundação de clima estável e quente que havia persistido ao longo da era mesozoica por 165 milhões de anos. A Terra havia sido um mundo estufa, quente de polo a polo, úmida e florestada com relativamente pouca variação sazonal. Os dinossauros haviam evoluído neste mundo e estavam esquisitamente adaptados a ele. Nunca haviam enfrentado uma era glacial. Nunca tinham visto uma pastagem. Nunca haviam experimentado o tipo de variações climáticas dramáticas que caracterizariam o Cenozoico que se aproximava. O mundo estava prestes a mudar de maneiras que os dinossauros nunca haviam encontrado. Os continentes derivavam para novas configurações, abrindo gateways oceânicos que alterariam padrões de circulação ao redor do globo. A Antártida estava se separando da América do Sul, e em poucos milhões de anos, uma corrente fria começaria a circular em torno do Polo Sul, isolando um continente inteiro e semeando-o com gelo. O Himalaia estava prestes a subir quando a Índia se chocasse com a Ásia. Seu intemperismo rochoso tirando dióxido de carbono da atmosfera e resfriando o planeta. Os dinossauros haviam provado ser mestres do mundo mesozoico. A questão que nossa história alternativa deve responder é se poderiam ter dominado o mundo cenozoico, um mundo mais frio, mais seco, mais sazonal, mais variável do que qualquer coisa que haviam experimentado em sua longa história evolutiva. Um mundo que teria testado sua adaptabilidade de maneiras que o asteroide nunca poderia ter feito. Eles tinham 66 milhões de anos para descobrir. Vamos ver o que poderiam ter feito com eles. 10 milhões de anos se passaram, desde que o asteroide errou. Se você de alguma forma pudesse voltar a esse mundo, talvez não notasse nada diferente a princípio. Os continentes não se moveram muito. A deriva continental opera em escalas de tempo de centímetros por ano, e 10 milhões de anos não são suficientes para reorganizar a geografia de maneira dramática. O clima ainda está quente, ainda está úmido, ainda tropical. Mesmo nas altas latitudes, as florestas ainda se estendem de polo a polo, densas e verdes e pingando de umidade. Parece, à primeira vista, como o mundo do Cretáceo que deixamos para trás. Mas a evolução não para. Mesmo quando o mundo parece inalterado. 10 milhões de anos é um período de tempo enorme, mais longo que toda a existência do gênero Homo. Mais longo que o tempo separando as primeiras ferramentas de pedra do smartphone no seu bolso. As espécies não permanecem estáticas por tais períodos. Elas derivam, adaptam, especializam-se, divergem. Os dinossauros de 10 milhões de anos após o asteroide não seriam idênticos aos dinossauros do Cretáceo, mesmo que seu mundo permanecesse superficialmente o mesmo. A mudança mais significativa neste período não teria sido os próprios dinossauros, mas as plantas das quais dependiam. As plantas com flores, angiospermas, haviam se espalhado ao longo do Cretáceo, diversificando e competindo com as coníferas e samambaias mais antigas que haviam dominado as florestas do Mesozoico. Sem a interrupção catastrófica do evento de extinção, esse processo teria continuado ininterrupto. As angiospermas tinham vantagens que tornavam sua eventual dominância quase inevitável. Podiam se reproduzir mais rápido, evoluir mais rapidamente, formar relacionamentos mais íntimos com polinizadores e dispersores de sementes. 10 milhões de anos após nosso ponto de divergência, elas teriam conquistado a maioria das florestas do mundo, e muitas delas estariam dando frutos. Fruta é uma das grandes inovações da evolução.
um suborno oferecido pelas plantas aos animais. Coma esta carne doce e nutritiva e leve minhas sementes para outro lugar em seu intestino. Deposite-as com um monte de fertilizante. Dê-lhes uma vantagem na vida. É uma estratégia que funciona espetacularmente bem, razão pela qual evoluiu independentemente em tantas linhagens de plantas. Em nossa linha do tempo, a explosão de plantas frutíferas no início do Cenozoico ajudou a impulsionar a evolução de mamíferos frugívoros, os primatas que eventualmente dariam origem a nós. Em nossa linha do tempo alternativa, a mesma oportunidade estaria disponível, mas os animais mais bem posicionados para explorá-la não seriam mamíferos. Seriam dinossauros, os maniraptores, a linhagem que inclui dromeossauros, troodontídeos, oviraptorídeos e os ancestrais dos pássaros modernos, já estavam mostrando adaptações que os serviriam bem nas florestas ricas em frutas. Tinham mãos preensas, capazes de manipular objetos e agarrar galhos. Muitos deles tinham olhos voltados para frente, que proporcionavam visão binocular, útil para julgar distâncias ao alcançar alimentos ou saltar entre árvores. Eram pequenos o suficiente para escalar, leves o suficiente para se aventurar em galhos que quebrariam sob o peso de um dinossauro maior. Imagine um descendente dessa linhagem 10 milhões de anos em nossa linha do tempo alternativa. É pequeno, talvez do tamanho de um bugio moderno, coberto com um casaco de penas coloridas que servem tanto para isolamento quanto para exibição. Suas mãos retêm os 3 dedos com garras de seus ancestrais terópodes, mas tornaram-se mais habilidosas, mais capazes de manipulação fina. Seu bico evoluiu uma leve curva na ponta, útil para rasgar frutas de casca dura. Vive no dossel das florestas floridas, saltando de galho em galho, se alimentando da generosidade que as angiospermas proporcionam. Esta criatura é especulação, é claro. Não podemos saber exatamente que formas a evolução teria produzido em uma linha do tempo alternativa. Mas é especulação fundamentada em tendências evolutivas reais, em adaptações que já estavam presentes nos maniraptores do Cretáceo e em oportunidades ecológicas que genuinamente teriam existido. No chão da floresta, as grandes dinastias herbívoras do Cretáceo estariam continuando sua própria evolução, respondendo à composição em mudança das comunidades de plantas das quais dependiam. Os hadrossauros, os dinossauros de bico de pato, haviam evoluído o equipamento de processamento de plantas mais sofisticado de qualquer linhagem de dinossauros. Baterias dentais contendo centenas de dentes entrelaçados, constantemente sendo substituídos, capazes de triturar vegetação dura com uma eficiência que nenhum outro dinossauro poderia igualar. À medida que as plantas com flores se espalhassem com seus diferentes texturas e perfis nutricionais, os hadrossauros se adaptariam junto com elas. Os ceratópsios também teriam continuado sua radiação. No Cretáceo tardio já haviam se diversificado em dezenas de espécies pela América do Norte e Ásia, variando em tamanho de cão-sized a elefante-sized, exibindo uma variedade surpreendente de configurações de chifres e gorgueiras. Sem a extinção, essa diversidade teria continuado a se expandir. O mundo de 10 milhões de anos após o asteroide seria reconhecível para um visitante do Cretáceo, mas seria sutilmente diferente em 1000 pequenas formas. Novas espécies onde havia antigas, novos comportamentos, novos relacionamentos ecológicos, novas formas preenchendo novos nichos. Mas as mudanças reais estavam chegando. Por volta de 55 milhões de anos atrás, o planeta estava prestes a experimentar algo sem precedentes. Um aquecimento súbito e dramático que empurraria as temperaturas globais para níveis não vistos em dezenas de milhões de anos. O máximo térmico do Paleoceno-Eoceno estava se aproximando e testaria os dinossauros de maneiras que nunca haviam sido testados antes. Em torno de 55 milhões de anos atrás, algo extraordinário aconteceu com o clima da Terra. Em talvez 20 mil anos, um piscar de olhos em tempo geológico, as temperaturas globais subiram de 5 a 8 graus. As regiões polares, já quentes pelos padrões modernos, tornaram-se positivamente tropicais. Palmeiras cresciam no Alasca. Crocodilianos tomavam sol nas margens do Oceano Ártico. Os oceanos profundos esquentaram vários graus, alterando fundamentalmente os padrões de circulação e ecossistemas marinhos ao redor do mundo. Os cientistas chamam esse evento de máximo térmico do Paleoceno-Eoceno. E foi uma das mudanças climáticas mais dramáticas nos últimos 100 milhões de anos da história da Terra. Em nossa linha do tempo,
Essa crise remodelou dramaticamente a evolução dos mamíferos. Muitas espécies foram extintas, outras encolheram em tamanho porque corpos menores são mais fáceis de resfriar. Novas linhagens apareceram, adaptadas às condições de estufa. Os primatas que eventualmente dariam origem a macacos e macacos apis aparecem no registro fóssil exatamente nessa época. Em nossa linha do tempo alternativa, a mesma crise teria ocorrido. O PET-M foi impulsionado por processos geológicos que nada tinham a ver com o impacto do asteroide. Mas seriam os dinossauros, não os mamíferos, enfrentando o desafio. E aqui está o que é interessante. Os dinossauros poderiam ter sido mais bem equipados para lidar com o calor extremo do que os mamíferos foram. Pense no problema de uma perspectiva fisiológica. Os mamíferos são endotérmicos, geram calor corporal internamente e trabalham duro para manter uma temperatura interna constante, geralmente em torno de 37 graus. Isso é metabolicamente caro e requer mecanismos sofisticados de resfriamento. Suor, ofegar, buscar sombra, restringir atividade para as partes mais frescas do dia. Quando as temperaturas ambientes se aproximam ou excedem a temperatura corporal, esses mecanismos se tornam menos eficazes. Os grandes dinossauros operavam de forma diferente. Eram provavelmente gigantotérmicos. Sua enorme massa significava que sua temperatura corporal permanecia relativamente estável, independentemente das condições externas, como um tanque de água massivo que leva horas para aquecer ou esfriar. Não precisavam gerar tanto calor metabólico quanto os mamíferos, porque podiam absorver calor do ambiente durante o dia e retê-lo durante a noite. E como não mantinham as altas temperaturas constantes que os mamíferos requerem, não eram tão vulneráveis ao superaquecimento. Quando o mundo ficou quente, os dinossauros menores tinham suas próprias vantagens. Muitos deles eram emplumados e as penas são isolantes notavelmente versáteis. Podem ser eriçadas para prender ar quente em condições frias ou achatadas e espalhadas para permitir a dissipação de calor em condições quentes. Durante o PTM, as regiões tropicais poderiam ter se tornado desafiadoras mesmo para os dinossauros, talvez forçando migrações em direção aos polos, talvez criando zonas mortas equatoriais, onde as temperaturas simplesmente excediam o que qualquer grande animal terrestre poderia tolerar. Mas os próprios polos teriam se tornado paraíso. Quentes, úmidos, cobertos de florestas luxuriantes, se estendendo quase até os círculos ártico e antártico. Habitat perfeito para dinossauros de todos os tamanhos. E nos oceanos, nossa linha do tempo alternativa apresentaria algo que nossa história real completamente carece: a evolução continuada dos grandes répteis marinhos do Mesozoico. Em nossa linha do tempo, os mosassauros e plesiosauros foram extintos no limite KPG. Os nichos que deixaram vazios seriam eventualmente preenchidos pelas baleias, que evoluíram de mamíferos terrestres ao longo do Eoceno, uma das grandes transformações da evolução. Mas em nossa linha do tempo alternativa, os répteis marinhos nunca foram extintos. Eles estariam lá já ocupando esses nichos quando o PET-M remodelou os oceanos. Os mosassauros do Cretáceo tardio eram, em seu auge, massivas lagartixas do mar, alguns atingindo 15 metros de comprimento, com mandíbulas poderosas e membros semelhantes a remos. Eram os predadores de ápice dos mares rasos, preenchendo papéis semelhantes aos tubarões brancos e orcas modernos. Sem a extinção, teriam continuado a evoluir. Algumas linhagens poderiam ter se tornado mais aerodinâmicas, mais rápidas, mais bem adaptadas para caçar peixes e lulas no oceano aberto. Outras poderiam ter crescido ainda mais, explorando a abundante vida marinha do Eoceno quente. E os plesiosauros, aqueles estranhos répteis marinhos de pescoço longo que haviam persistido por mais de 135 milhões de anos antes do asteroide terminá-los, teriam continuado sua própria jornada evolutiva estranha. Seu plano corporal, com 4 grandes nadadeiras e um pescoço que poderia ser mais longo que o corpo inteiro de muitos outros animais, parece quase absurdamente impraticável para modernizar. Ainda assim, funcionou bem o suficiente para sustentá-los ao longo do Jurássico e do Cretáceo. Nos oceanos de nossa linha do tempo alternativa, em vez de baleias e golfinhos e focas, todos descendentes de mamíferos terrestres que retornaram ao mar, veríamos a diversificação continuada de linhagens que haviam sido marinhas por centenas de milhões de anos. Nas costas onde a Terra encontrava o mar, outro grupo estaria prosperando. Os pterossauros, em nossa linha do tempo, foram extintos junto com os dinossauros
deixando os céus para os pássaros. Mas em nossa história alternativa, eles teriam persistido, e os mares quentes e produtivos do Eoceno teriam sido o habitat ideal para eles. Imagine pterossauros do tamanho de um pequeno avião, soarando sobre águas tropicais, pescando peixes da superfície com um bico do comprimento de um braço humano. Imagine colônias de pterossauros menores aninhando em penhascos à beira-mar, preenchendo os papéis ecológicos que as aves marinhas ocupam em nosso mundo. O Eoceno quente durou milhões de anos, tempo suficiente para a evolução produzir inúmeras adaptações às suas condições. Em algum lugar ao redor de 50 milhões de anos atrás, em nossa linha do tempo alternativa, os dinossauros teriam alcançado uma espécie de equilíbrio com este mundo quente, diversificados em todos os continentes, dominantes em quase todos os nichos terrestres e aéreos, compartilhando os oceanos com seus primos répteis marinhos. Poderia ter parecido a um observador naquele momento que esta era simplesmente a forma como o mundo funcionava. Que os dinossauros eram tão permanentes uma característica da Terra quanto as montanhas e mares. Mas o clima não permanece constante para sempre. O calor não poderia durar para sempre. Por volta de 34 milhões de anos atrás, a Terra começou uma longa e lenta descida em direção a condições mais frias, que eventualmente culminariam nas eras glaciais do Pleistoceno. O gatilho imediato foi a Antártida. Por milhões de anos, o continente sulista havia sido conectado à América do Sul por uma estreita ponte de terra, e correntes oceânicas quentes dos trópicos podiam alcançar suas costas, mantendo-o relativamente ameno apesar de sua posição polar. Mas à medida que os continentes derivavam, uma nova corrente oceânica se formou, a corrente circumpolar antártica, que isolou a Antártida do calor do resto do mundo. Camadas de gelo começaram a se formar no continente pela primeira vez em centenas de milhões de anos. O termostato planetário tinha sido ligado para baixo e nunca se recuperaria totalmente. Os efeitos se espalharam para fora a partir dos polos. As temperaturas globais caíram vários graus. Os níveis do mar caíram à medida que a água ficava presa no gelo antártico. Os padrões de chuva mudaram à medida que os gradientes de temperatura entre o Equador e os polos se acentuaram. E as florestas, aquelas intermináveis florestas de polo a polo que haviam caracterizado a era dos dinossauros, começaram a recuar. Isso era algo novo. Por 150 milhões de anos, desde antes do primeiro dinossauro andar na Terra, o planeta havia sido um mundo estufa, quente e úmido, coberto de vegetação do Ártico ao Antártico. Os dinossauros haviam evoluído neste mundo, diversificado neste mundo, conquistado cada continente neste mundo. Nunca haviam enfrentado um planeta onde camadas de gelo cobrissem porções significativas da Terra, onde os invernos pudessem ser genuinamente duros, onde as florestas cedessem lugar a algo completamente diferente. O resfriamento do Oligoceno foi um teste diferente de qualquer coisa que haviam experimentado antes. Mas aqui é onde precisamos desafiar uma suposição comum. Tendemos a pensar nos dinossauros como animais tropicais, criaturas de climas quentes que não poderiam possivelmente sobreviver em condições frias. Afinal, eles são frequentemente retratados em selvas a vapor, seus corpos massivos absorvendo o calor de um sol pré-histórico. O problema com essa suposição é que está quase certamente errada. Agora sabemos que os dinossauros viviam em regiões polares durante o Mesozoico. Sítios fósseis no Alasca e na Antártida produziram ossos de dinossauros de latitudes que teriam experimentado meses de escuridão invernal, temperaturas que regularmente caíam abaixo de zero. Estes não eram visitantes ocasionais ou errantes perdidos. Eram populações estabelecidas, reproduzindo e criando seus filhotes em condições que consideraríamos severas por qualquer padrão. A famosa formação Prince Creek, no norte do Alasca, preserva um diverso ecossistema de dinossauros de cerca de 70 milhões de anos atrás, incluindo hadrossauros, ceratópsios e tiranossauros, todos vivendo o ano todo acima do Círculo Ártico. Como fizeram isso? A resposta estava literalmente cobrindo seus corpos. Penas. Sabemos há décadas que muitos dinossauros eram emplumados. Não apenas os pequenos terópodes semelhantes a pássaros, mas uma gama surpreendentemente diversa de espécies. Penas foram encontradas em tiranossauros, em ornitomimossauros, em dinossauros grandes e pequenos, de linhagens em toda a árvore genealógica. A função original das penas não era o voo, era o isolamento. Elas evoluíram para manter os dinossauros quentes,
para prender o calor corporal contra a pele, para permitir que esses animais permanecessem ativos em condições que teriam enviado um réptil nu a torpor. Em nossa linha do tempo alternativa, essa adaptação teria se mostrado crucial à medida que o mundo esfriasse. Os terópodes emplumados, já equipados com o isolamento mais versátil da natureza, teriam sido capazes de se expandir para habitats mais frios à medida que o gelo avançasse. Imagine uma matilha de terópodes de médio porte, seus corpos cobertos de plumagem densa que se agita no vento gelado, caçando por uma paisagem nevada que teria sido impensável no Mesozoico. Essas criaturas pareceriam notavelmente semelhantes a pássaros, porque eram essencialmente pássaros que nunca desistiram de caçar no chão. Os dinossauros maiores enfrentavam um desafio diferente. Um saurópode de 15 metros não podia depender de penas para isolamento da mesma maneira que um terópode de 2 metros. A relação área de superfície para volume não funciona a seu favor, mas a gigantotermia corta nos 2 sentidos. A mesma inércia térmica que ajudou grandes dinossauros a sobreviver ao calor do Eoceno os teria ajudado a sobreviver ao frio moderado. Seus corpos massivos mudariam de temperatura tão lentamente que as breves ondas de frio não os afetariam muito. Poderiam ter migrado sazonalmente, seguindo o calor e o alimento da maneira como muitos grandes mamíferos fazem hoje. Mas a mudança mais profunda não estava nos próprios dinossauros. Estava no mundo que habitavam. À medida que o clima esfriava e secava, as florestas intermináveis começaram a se fragmentar. Surgiam paisagens abertas, bosques com lacunas entre as árvores, prados e clareiras onde a luz do sol alcançava o chão. Estas ainda não eram as grandes pastagens que mais tarde transformariam o planeta, mas eram o começo de algo. A era das florestas estava chegando ao fim, e a era dos espaços abertos estava começando a raiar. Para dinossauros que haviam passado 150 milhões de anos em florestas, esta foi uma mudança ambiental profunda. As regras de sobrevivência estavam mudando. Em uma floresta você pode se esconder. Pode emboscar presas ou evitar predadores ficando fora de vista. Tamanho importa menos do que furtividade, e velocidade importa menos do que manobrabilidade. Mas em uma paisagem aberta, não há onde se esconder. Você sobrevive sendo rápido o suficiente para escapar, ou grande o suficiente para lutar, ou vigilante o suficiente para detectar o perigo antes que seja tarde demais. Comportamento gregário torna-se uma vantagem porque muitos olhos são melhores que 2. Corrida de longa distância torna-se mais valiosa do que sprints curtos. Estas são exatamente as pressões que remodelaram a evolução dos mamíferos em nossa linha do tempo, produzindo cavalos e antílopes, lobos e grandes felinos que passaram a dominar ecossistemas abertos. Em nossa linha do tempo alternativa, as mesmas pressões teriam agido sobre os dinossauros. Os resultados poderiam ter sido surpreendentemente semelhantes, não porque os dinossauros teriam evoluído para mamíferos, mas porque os mesmos problemas ecológicos tendem a produzir soluções semelhantes. O Oligoceno foi uma transição, uma ponte entre as florestas quentes do Eoceno e as pastagens que estavam chegando. Os dinossauros que dele emergiram teriam sido diferentes de seus ancestrais do Cretáceo. Mais bem adaptados ao frio, mais bem adaptados a espaços abertos, começando a desenvolver as especializações que o novo mundo exigiria. Eles sobreviveram ao seu primeiro grande teste. Mas a verdadeira transformação ainda estava por vir. Por volta de 23 milhões de anos atrás, uma humilde família de plantas começaria uma conquista que remodelaria cada continente, exceto a Antártida. A grama estava prestes a mudar tudo. A grama não parece um organismo revolucionário. É humilde, baixa, facilmente ignorada. Você caminha nela, corta, esquece que existe. Mas começando por volta de 23 milhões de anos atrás, no início do Mioceno, a grama começou uma conquista que transformaria a face da Terra mais completamente do que qualquer impacto de asteroide. Quando terminasse, a grama cobriria aproximadamente 40% da superfície terrestre do planeta e criaria ecossistemas inteiramente novos que nunca haviam existido nos primeiros 400 milhões de anos de vida na Terra. Para entender por que a grama foi tão revolucionária, você precisa entender o que a torna diferente de outras plantas. A maioria das plantas cresce a partir de suas pontas. Dane o topo de uma árvore e você removeu seu ponto de crescimento, atrapalhando seu desenvolvimento, talvez matando-a completamente. Mas a grama cresce a partir de sua base. Você pode cortá-la, queimá-la,
pastejá-la até o toco e ela simplesmente volta a crescer por baixo. A grama também produz sílica, fitólitos, minúsculas partículas de vidro incorporadas em seus tecidos. Isso torna a grama dura, abrasiva, difícil de digerir. Qualquer animal que tente comer grama está essencialmente mastigando lixa, desgastando seus dentes a cada mordida. Em nossa linha do tempo, isso impulsionou a evolução de dentes ipsodonte, os dentes de coroa alta e crescimento contínuo que caracterizam cavalos, gado e outros mamíferos pastadores. Animais que não podiam evoluir soluções para o problema da grama simplesmente não podiam explorar os novos ecossistemas de pastagem. O espalhamento das pastagens foi impulsionado pelo mesmo resfriamento e secagem que havia começado no Oligoceno. À medida que as chuvas diminuíam nos interiores continentais, as florestas recuavam para áreas mais úmidas, perto das costas e rios. Os espaços abertos entre eles se enchiam de grama. Não porque a grama preferisse essas condições, mas porque a grama poderia tolerá-las quando as árvores não podiam. Em nossa linha do tempo, as pastagens do Mioceno desencadearam uma das grandes radiações adaptativas da história dos mamíferos. Cavalos evoluíram de pequenos moradores das florestas para os grandes e velozes pastadores que conhecemos hoje. Ruminantes, gado, veados, antílopes se diversificaram explosivamente. Seus complexos estômagos de múltiplas câmaras, permitindo-lhes extrair nutrição de material vegetal duro que outros mamíferos não podiam digerir. Predadores evoluíram para corresponder. Os ancestrais dos lobos e grandes felinos tornaram-se mais rápidos, mais sociais, mais bem adaptados para caçar em terreno aberto. A savana africana moderna, com suas manadas de gnus e zebras, seus bandos de leões e matilhas de cães selvagens, é a culminação de 20 milhões de anos de evolução em ecossistemas de pastagem. Em nossa linha do tempo alternativa, as pastagens teriam se espalhado exatamente como fizeram em nossa história. Os padrões climáticos que as criaram não tinham nada a ver com quais animais estavam presentes. A diferença é que seriam os dinossauros, não os mamíferos, enfrentando o desafio de se adaptar a este novo mundo. E as pressões seriam idênticas: coma grama ou passe fome. Corra rápido ou morra. Veja os predadores chegando ou torne-se presa. Considere os ceratópsios, os dinossauros com chifres que haviam dominado os nichos herbívoros do Cretáceo tardio da América do Norte. Nas florestas tinham sido pastadores, usando seus bicos de papagaio para cortar vegetação e seus dentes de tesoura para processá-la. Mas esses dentes não eram projetados para grama. Desgastariam rapidamente contra os tecidos carregados de sílica, deixando os animais incapazes de se alimentar com eficiência. Os ceratópsios que sobrevivessem em um mundo dominado pela grama seriam aqueles que evoluíram soluções para esse problema. Uma possibilidade: a evolução de dentes de crescimento contínuo, semelhantes aos de roedores e cavalos. As vias de desenvolvimento para o crescimento contínuo de dentes existem nos dinossauros. Vemos pistas disso nas baterias dentais dos hadrossauros, onde os dentes eram constantemente substituídos por baixo. Uma linhagem de ceratópsio que evoluísse dentes ipsodontes verdadeiros poderia pastar indefinidamente, desgastando seus dentes contra a grama e simplesmente crescendo mais para substituí-los. Imagine um descendente do Triceratops, 20 milhões de anos evoluído de seu ancestral do Cretáceo. Ainda é reconhecível como ceratópsio. O plano corporal básico funciona bem demais para ser abandonado, mas as proporções mudaram. A cabeça é mais comprida, mais próxima do chão, adaptada para pastar em vez de navegar. O bico é mais largo, mais quadrado, projetado para cortar grama em amplos segmentos como um cortador de grama vivo. A gorgueira encolheu. A energia investida nos músculos massivos da mandíbula necessários para processar vegetação dura. Ele se move em manadas de centenas pelas pradarias do Mioceno. Um rio de carne e chifres fluindo pela paisagem como gnus pela Serengeti. Mas o pastoreio traz seus próprios perigos. Em uma floresta você pode se esconder de predadores. Em uma planície aberta você é visível a quilômetros de distância. As únicas defesas são vigilância, números e velocidade. Os ornitomimossauros, os dinossauros avestruz do Cretáceo, já estavam pré-adaptados para a vida nas pastagens de algumas maneiras. Eram corredores rápidos com pernas longas e estrutura leve. Provavelmente onívoros, capazes de explorar uma variedade de fontes de alimento. Pernas ainda mais longas que seus ancestrais. Corpo aerodinâmico para a corrida sustentada em terreno plano.
pescoço comprido o suficiente para ver por cima da grama e detectar o perigo se aproximando de qualquer direção. Quando ameaçado, pode atingir velocidades de 60 km por hora, rápido o suficiente para superar qualquer predador que dependa de perseguição pura. Vive em grupos de dezenas, e quando um indivíduo detecta perigo e parte em disparada, os outros seguem instantaneamente, uma onda de pânico se espalhando pela manada mais rápida do que qualquer predador pode reagir. Os hadrossauros apresentam um caso interessante. Suas sofisticadas baterias dentais, aquelas fileiras de centenas de dentes entrelaçados, já eram a maquinaria de processamento de plantas mais eficiente que qualquer dinossauro havia evoluído. De certa forma, já estavam pré-adaptados para o pastoreio, capazes de lidar com vegetação dura que teria derrotado outros herbívoros. Talvez em nossa linha do tempo alternativa, os hadrossauros tivessem se tornado os pastadores dominantes, suas adaptações existentes dando-lhes uma vantagem inicial na competição pela grama. Mas há outra possibilidade que parece mais provável, dados os princípios da competição evolutiva. Talvez nenhuma linhagem única tivesse dominado. Talvez as pastagens do Mioceno tivessem sido partilhadas entre múltiplos grupos de dinossauros, cada um especializando-se em nichos ligeiramente diferentes, assim como a savana africana hoje é compartilhada entre gnus, zebras, búfalos, gazelas e uma dúzia de outras espécies. O teatro ecológico havia sido reconstruído. O palco florestal que havia hospedado o drama do Mesozoico estava sendo desmontado, substituído por uma planície interminável de grama ondulante sob um céu aberto. Novos papéis estavam disponíveis para qualquer ator disposto a aprender novas falas. A questão era o que estaria caçando eles. Porque em um mundo de manadas velozes, os predadores também teriam que mudar. O Tyrannosaurus rex era o predador de ápice do Cretáceo tardio. 12 metros de músculo e osso. 6 toneladas de poder de matar. Uma força de mordida que podia esmagar um carro. Era construído para uma coisa: derrubar grandes presas através de força avassaladora nas florestas do Mesozoico, onde a emboscada era possível e a presa não podia ver você chegando até que fosse tarde demais. Essa estratégia funcionou magnificamente. O T-Rex ficou no topo de sua cadeia alimentar por milhões de anos, desafiado, aparentemente perfeito. Mas a perfeição é sempre relativa ao ambiente. Mude o ambiente e a perfeição se torna obsolescência. As pastagens abertas do Mioceno teriam sido território hostil para um tiranossauro clássico. Em uma floresta, um predador de 6 toneladas pode se esconder atrás das árvores, aproximar-se a uma distância de ataque antes que sua presa sequer saiba que está lá. Em uma planície aberta, não há como esconder um predador que está a 4 metros de altura no quadril. Os animais de presa podem te ver chegando a quilômetros de distância. Quando você está próximo o suficiente para atacar, eles já estão correndo. E você, com seu corpo massivo e pernas relativamente curtas, não consegue alcançá-los. Isso não significa que a linhagem dos tiranossauros teria se extinguido. A evolução não desiste tão facilmente de planos corporais bem-sucedidos, mas significa que eles teriam que mudar. E a direção dessa mudança é previsível, porque vimos isso acontecer antes com predadores de mamíferos enfrentando as mesmas pressões. Os tiranossauros das pastagens do Mioceno teriam se tornado mais magros. A seleção natural teria favorecido indivíduos que fossem mais rápidos, mais leves, corredores mais eficientes. Ao longo de milhões de anos, o plano corporal robusto do T-Rex teria se esticado e afinado. Pernas mais longas em relação à massa corporal, uma postura mais horizontal para melhor equilíbrio em velocidade, talvez uma cabeça menor para reduzir o peso carregado na frente do corpo. Mesmo um tiranossauro esguio teria enfrentado um problema fundamental. As maiores presas teriam sido animais gregários, e caçar animais gregários sozinho é perigoso e ineficiente. Um lobo solitário não pode derrubar um bisão saudável. Um leão solitário não pode pegar um búfalo adulto. A presa é grande demais, perigosa demais, cercada por companheiros que podem revidar. A solução, descoberta independentemente por lobos e leões e cães selvagens africanos, é a caça cooperativa. Trabalhar juntos em grupos para isolar, exaurir e dominar presas que nenhum indivíduo poderia pegar. Aqui chegamos a uma questão interessante sobre o comportamento dos dinossauros. Não sabemos com certeza se grandes terópodes caçavam em matilha. Há alguma evidência. Pistas que parecem mostrar múltiplos indivíduos se movendo juntos.
leitos de ossos que contêm muitos predadores junto com suas presas aparentes. Mas é ambíguo. Na ausência de certeza, temos que raciocinar a partir de princípios ecológicos. E os princípios ecológicos sugerem que os tiranossauros das pastagens quase certamente teriam se tornado caçadores de matilha. Não porque haja algo mágico nas pastagens, mas porque as presas que estariam caçando seriam quase impossíveis de pegar de qualquer outra forma. A pressão seletiva teria sido intensa. Indivíduos que pudessem cooperar comeriam. Indivíduos que não pudessem morreriam de fome. Ao longo de milhões de anos, isso é pressão suficiente para remodelar o comportamento, para construir cérebros capazes de coordenação e comunicação, para criar estruturas sociais que não haviam existido antes. Imagine uma matilha de tiranossauros do Mioceno, talvez 6 ou 8 indivíduos, movendo-se pela pastagem na luz do início da manhã. São menores que seus ancestrais do Cretáceo. Talvez 7 metros de comprimento, em vez de 12, 3 toneladas em vez de 6. Mas são mais rápidos, mais ágeis, trabalhando juntos com uma coordenação que o T-Rex nunca precisou. Avistaram uma manada de ceratópsios pastando na distância e agora estão se espalhando. Alguns circulando amplamente para cortar rotas de fuga, enquanto outros se aproximam mais diretamente para impulsionar a manada em direção à emboscada. Quando atacam, não é o assalto avassalador de um único gigante. É um golpe coordenado de múltiplos ângulos, cada indivíduo conhecendo seu papel, trabalhando junto para derrubar presas que nenhum deles poderia matar sozinho. A era do gigante solitário estava terminando. O tiranossauro solitário, matando através de poder individual avassalador, dava lugar a algo novo. Predadores que triunfavam através de cooperação, coordenação, talvez até o começo de algo que poderíamos chamar de estratégia. E isso levanta uma questão que os paleontólogos têm debatido por décadas. Dando tempo suficiente, mais 50 milhões de anos, digamos, os dinossauros poderiam ter evoluído verdadeira inteligência? Poderiam ter desenvolvido mentes capazes de entender o mundo, de planejar para o futuro, de fazer perguntas sobre sua própria existência? A resposta é mais complicada do que você pode pensar. Em 1982, um paleontólogo canadense chamado Dale Russell publicou um experimento mental que se tornaria uma das peças mais famosas e mais controversas de paleontologia especulativa já escritas. Russell havia estudado os troodontídeos, um pequeno dinossauro terópode do Cretáceo tardio, conhecido por ter um cérebro incomumente grande em relação ao tamanho de seu corpo. Olhando para a tendência de aumento do tamanho do cérebro nessa linhagem, Russell fez uma pergunta simples. E se os dinossauros não tivessem se extinguido? No que os descendentes de um troodon poderiam ter se tornado depois de mais 66 milhões de anos de evolução? Sua resposta foi o dinossauroide. Uma criatura hipotética que ficava ereta sobre 2 pernas, tinha mãos manipulativas com dígitos oponíveis e possuía um grande e arredondado brain case capaz de abrigar inteligência de nível humano. Russell até comissionou uma escultura de seu dinossauroide, e o resultado era surpreendentemente humanoide. 2 olhos voltados para frente, uma postura vertical, um plano corporal que parecia mais com um alien cinza do que com um dinossauro. A implicação era clara. Dado tempo suficiente, os dinossauros poderiam ter evoluído inteligência comparável à nossa. Poderíamos ter tido competição. A hipótese do dinossauroide capturou a imaginação popular, mas foi criticada quase imediatamente por outros cientistas. O problema não é a ideia de que os dinossauros poderiam ter se tornado mais inteligentes. Essa é uma especulação razoável apoiada pelas evidências que temos. O problema é a suposição de que a inteligência inevitavelmente leva a um plano corporal humanoide. O raciocínio de Russell foi algo assim. Inteligência requer um cérebro grande. Um cérebro grande requer uma postura ereta para equilibrá-lo na coluna. Uma postura ereta requer que os 4 membros sejam livres da locomoção. 4 membros livres evoluem naturalmente para mãos manipulativas. Portanto, qualquer criatura inteligente acabará por se parecer mais ou menos com um humano. É um argumento sedutor, mas está quase certamente errado. Considere os animais não humanos mais inteligentes vivos hoje. Corvos e papagaios demonstraram habilidades cognitivas que rivalizam com os grandes primatas. Usam ferramentas, resolvem problemas complexos, reconhecem a si mesmos em espelhos e parecem entender conceitos como causa e efeito. No entanto, não se parecem nada com humanos.
São pássaros com asas e bicos e corpos moldados por 150 milhões de anos de evolução aviária. Sua inteligência evoluiu dentro das restrições de um plano corporal muito não humanoide, e essas restrições não os impediram de se tornarem notavelmente inteligentes. Ou considere os polvos, que podem resolver puzzles, usar ferramentas e parecem possuir algo como personalidades individuais. Um polvo está tão longe de um plano corporal humanoide quanto você pode chegar. 8 braços, sem esqueleto. Um sistema nervoso distribuído com neurônios em cada tentáculo. No entanto, estão entre os invertebrados mais inteligentes da Terra. A lição é que inteligência não é um destino ao qual a evolução está tentando chegar. É uma ferramenta, como garras ou asas ou veneno, que evolui quando as pressões seletivas a favorecem e pode evoluir em corpos de quase qualquer forma. Então, como seriam dinossauros inteligentes na realidade? Provavelmente como dinossauros. Os troodontídeos de nossa linha do tempo alternativa, após 66 milhões de anos adicionais de evolução, ainda seriam reconhecíveis como dinossauros terópodes. Reteriam o plano corporal básico que havia servido tão bem a seus ancestrais. Locomoção bípede, uma postura horizontal equilibrada por uma longa cauda, membros anteriores preensores, a cabeça cheia de dentes afiados. O que teria mudado era dentro dessa cabeça. O cérebro do Troodon já era grande para um dinossauro. O quociente de encefalização, uma medida do tamanho do cérebro em relação ao tamanho do corpo, era maior no Troodon do que em qualquer outro dinossauro conhecido. Se as pressões seletivas que discutimos em capítulos anteriores continuassem a favorecer a capacidade cognitiva, se a caça em matilha exigisse melhor coordenação, se a vida nas pastagens exigisse melhor memória espacial, se estruturas sociais complexas exigissem reconhecer indivíduos e lembrar relacionamentos. Então, o cérebro troodontídeo poderia ter continuado a se expandir. Até onde? Isso é impossível dizer com certeza. Mas podemos olhar para o que aconteceu com as aves, a única linhagem de dinossauros que sobreviveu à extinção, para pistas. Corvos e papagaios têm proporções cérebro-corpo comparáveis a grandes primatas e evoluíram esse nível de encefalização em aproximadamente os mesmos 66 milhões de anos que estamos imaginando para nosso Troodon alternativo. Não é irracional supor que uma linhagem começando com o já impressionante cérebro do Troodon poderia ter alcançado níveis semelhantes. Imagine um troodontídeo do Mioceno tardio, talvez 10 milhões de anos atrás em nossa linha do tempo alternativa. É cerca de 2 metros de comprimento, da ponta do focinho à ponta da cauda, coberto por penas que variam de cinza nas costas a branco na barriga, camuflagem para as pastagens abertas onde caça. Seus olhos são grandes e voltados para frente, fornecendo excelente visão binocular. Suas mãos retêm 3 dedos com garras capazes de agarrar e manipular objetos com uma precisão que seus ancestrais do Cretáceo não poderiam ter gerenciado. E seu cérebro, alojado em um crânio que se abaúlha notavelmente na parte de trás, é o maior de qualquer animal terrestre na Terra, em proporção ao tamanho do corpo. Essa criatura é inteligente. Não inteligente como o humano. Chegaremos ao porquê em um momento. Mas inteligente de maneiras que importam para a sobrevivência. Caça em matilhas de 10 a 20 indivíduos, e a coordenação dessas caçadas é notável. Manobras de flanco, táticas de diversão, até mesmo o que parece ser engano deliberado, com alguns indivíduos fingindo lesão para atrair presas para emboscadas. Usa ferramentas simples, gravetos para sondar tocas em busca de presas escondidas, pedras para abrir itens de alimento de casca dura. Tem um complexo repertório vocal, dezenas de chamadas distintas que comunicam informações sobre predadores, fontes de alimento e status social. Os jovens troodontídeos aprendem com seus mais velhos, observando e imitando comportamentos em vez de depender puramente do instinto. De muitas maneiras, essa criatura teria ocupado um nicho ecológico semelhante ao dos lobos modernos ou dos primeiros hominídeos. Um predador social cujo sucesso depende mais de inteligência do que de força bruta, mais de cooperação do que de força individual. Seria formidável, adaptável, capaz de prosperar em ambientes ao redor do globo, mas não teria construído cidades, não teria desenvolvido escrita ou matemática ou filosofia, não teria feito perguntas sobre as estrelas ou se perguntado sobre seu lugar no universo. Por quê?
Porque a inteligência de nível humano não é apenas sobre ter um cérebro grande. É sobre um conjunto muito específico de circunstâncias que, até onde sabemos, ocorreu exatamente uma vez na história da vida na Terra. A inteligência humana evoluiu em primatas, uma linhagem que já havia passado dezenas de milhões de anos desenvolvendo estruturas sociais complexas, mãos manipulativas, adaptadas para agarrar galhos e cérebros adaptados para navegar em ambientes tridimensionais. Então nossos ancestrais foram forçados para fora das árvores e para a savana africana, onde enfrentaram novas pressões seletivas. A necessidade de encontrar alimento em um ambiente desafiador. A necessidade de cooperar em grupos. A necessidade de comunicar informações complexas sobre recursos e perigos. Nossos cérebros se expandiram dramaticamente ao longo de apenas alguns milhões de anos, impulsionados por um loop de retroalimentação entre complexidade social e capacidade cognitiva. Esta sequência de eventos foi contingente a inúmeros fatores, cada um necessário, mas não suficiente por si só. Os primatas chegaram à África, mas as 3 vezes que chegaram à América do Norte, nenhuma dessas linhagens evoluiu cérebros grandes. As pastagens apareceram em cada continente, mas apenas na África elas produziram uma espécie capaz de pensamento abstrato. Inteligência de algum tipo pode ser comum, mas inteligência como a nossa, capaz de tecnologia e ciência e filosofia, pode ser assombrosamente rara. Nosso troodontídeo alternativo teria sido inteligente, talvez tão inteligente quanto corvos, golfinhos ou chimpanzés. Poderiam ter usado ferramentas, formado sociedades complexas, transmitido conhecimento de geração em geração. Mas a faísca que elevou nossos ancestrais de um macaco esperto a um ser humano errante, essa faísca pode nunca ter ocorrido em uma linhagem de dinossauros. Não importa quantos milhões de anos tivesse para evoluir. Os dinossauros poderiam ter produzido criaturas que pensassem, mas não criaturas que se perguntassem por que pensavam. E há algo quase reconfortante nessa limitação. Porque isso significa que em nossa linha do tempo alternativa, a Terra teria permanecido selvagem, bela, brutal e completamente indiferente ao significado. Um planeta de animais fazendo o que os animais fazem, sem ninguém ali para chamá-lo de magnífico ou terrível, ou perguntar se tinha algum sentido. Os dinossauros teriam reinado por 230 milhões de anos, desafiados, não marcados por nenhuma espécie capaz de registrar sua existência. Naquele mundo não haveria ninguém para nos sentir falta. Porque não haveria ninguém para saber. Por volta de 2,5 milhões de anos atrás, a Terra cruzou um limiar. O longo resfriamento que havia começado no Oligoceno, que havia transformado florestas tropicais em bosques temperados e bosques em pastagens, finalmente chegou à sua conclusão lógica. Camadas de gelo começaram a se formar no hemisfério norte. Não apenas em picos de montanhas isolados, mas se espalhando por continentes inteiros, enterrando a Escandinávia e o Canadá sob quilômetros de água congelada. O Pleistoceno havia começado, e com ele veio um regime climático diferente de qualquer coisa que o planeta havia experimentado em mais de 250 milhões de anos. O gelo não avançou de uma vez e ficou parado. Em vez disso, pulsou, avançando durante períodos glaciais que duravam aproximadamente 100 mil anos, recuando durante interglaciais que duravam de 10 mil a 20 mil anos. Ao longo do Pleistoceno, houve mais de 20 desses ciclos, cada um remodelando a geografia do planeta, empurrando ecossistemas em direção ao Equador e depois permitindo que eles se recuperassem, criando e destruindo pontes de terra, forçando as espécies a se adaptarem ou morrerem. Em nossa linha do tempo, essa era produziu a megafauna icônica da Idade do Gelo. Mamutes lanudos com seus casacos peludos e presas curvas. Rinocerontes lanudos construídos como tanques peludos. Ursos das cavernas que se erguiam 3 metros de altura sobre as patas traseiras. Preguiças gigantes do chão do tamanho de elefantes. Em nossa linha do tempo alternativa, não haveria mamutes, rinocerontes lanudos, nem preguiças gigantes. Esses nichos, grandes herbívoros adaptados ao frio, teriam sido preenchidos por algo completamente diferente. Teriam sido preenchidos por dinossauros. A questão é se os dinossauros poderiam ter sobrevivido às eras glaciais de forma alguma. Este é o maior teste deles. O desafio que os empurraria mais longe de sua zona de conforto evolutiva do que qualquer coisa que haviam enfrentado antes. Por 200 milhões de anos, os dinossauros haviam prosperado em um mundo estufa. As pastagens do Mioceno
tinham sido uma mudança significativa, mas as temperaturas ainda eram amenas pelos padrões do Pleistoceno. Agora enfrentariam invernos onde as temperaturas caíam a 40 graus, onde a neve cobria o chão por 8 meses do ano, onde o alimento se tornava desesperadamente escasso. Poderiam fazer isso? Temos razões para pensar que sim. Lembre-se da formação Prince Creek, no Alasca, onde os dinossauros viviam o ano todo acima do Círculo Ártico durante o Cretáceo. Lembre-se que as penas evoluíram especificamente para isolamento, que muitas linhagens de dinossauros já estavam equipadas com a roupa mais eficaz da natureza para climas frios. Lembre-se que os pássaros, dinossauros vivos, prosperam em alguns dos ambientes mais frios da Terra hoje. Dos pinguins na Antártida, às corujas dos campos de neve no Ártico. As adaptações necessárias para a sobrevivência no Pleistoceno teriam sido significativas, mas não teriam exigido que os dinossauros se tornassem algo fundamentalmente diferente. Teriam exigido que se tornassem mais do que já eram. Considere os ceratópsios, esses herbívoros com chifres que já haviam se adaptado à vida nas pastagens no Mioceno. O ceratópsio do Pleistoceno teria sido uma criatura magnífica. Imagine algo como um triceratops, mas transformado por 60 milhões de anos de adaptação a condições cada vez mais severas. Seu corpo teria sido massivo, talvez 8 ou 9 metros de comprimento, reforçado com reservas de gordura que poderiam sustentá-lo durante os magros meses de inverno. Sua gorgueira, anteriormente usada principalmente para exibição e termorregulação, teria encolhido e engrossado, tornando-se mais funcional, menos ornamental. E cobrindo todo o seu corpo, da ponta do nariz ao fim da cauda, teria um denso casaco de entegumento emplumado. Não a plumagem elaborada de um pássaro tropical, mas o penugento grosso e isolante de um animal construído para a sobrevivência em frio extremo. Imagine essa criatura na estepe siberiana durante um período interglacial, movendo-se em uma manada de centenas por uma paisagem de grama e arbustos baixos. Parece quase mamífero à primeira vista. Aquele casaco peludo, aquela massa enorme, mas a silhueta é inegavelmente dinossauro. A postura de 4 pernas, o rosto com bico, os chifres saindo da testa. Alimenta-se de vegetação dura e baixa, sua bateria dental moendo material vegetal com uma eficiência que nenhum mamífero poderia igualar. Quando o inverno chegar, migrará para o sul, seguindo o calor que recua, retornando ao norte apenas quando as neves derreterem e o novo crescimento aparecer. A escala dessas migrações teria sido impressionante, milhões de animais se movendo em sincronia por milhares de quilômetros. Um dos grandes espetáculos da vida selvagem do planeta. Os hadrossauros teriam compartilhado essas pastagens, suas populações talvez ainda maiores que as dos ceratópsios. Suas baterias dentais davam-lhes uma vantagem no processamento da vegetação mais dura, e sua capacidade de andar em 2 ou 4 pés poderia ter se mostrado útil na neve profunda, onde podiam se erguer para pastar em arbustos e árvores baixas quando a vegetação ao nível do solo estava enterrada. Os predadores teriam se adaptado também. O tiranossauro do Pleistoceno, descendente das linhagens caçadoras em matilha do Mioceno, teria sido uma criatura de pesadelos. Menor que seus ancestrais do Cretáceo, talvez apenas 5 metros de comprimento, mas coberto por um espesso casaco de penas brancas e cinzas que o tornaria quase invisível contra um fundo nevado. Caçaria em matilhas coordenadas, derrubando presas muitas vezes seu tamanho individual através de trabalho em equipe e persistência. Nas profundezas do inverno, quando a presa era escassa, poderia ser capaz de desacelerar seu metabolismo e entrar em um estado semelhante ao torpor, sobrevivendo em gordura armazenada até que a primavera trouxesse novas oportunidades. Existe uma regra em biologia chamada regra de Bergmann, e é notavelmente simples. Dentro de uma espécie ou linhagem, os indivíduos tendem a ser maiores em climas mais frios. A razão é a termodinâmica. Um corpo maior tem uma menor proporção de área de superfície para volume, o que significa que perde calor mais lentamente em um ambiente frio. Ser grande é uma vantagem. A regra de Bergmann moldou a megafauna de nosso Pleistoceno. Os mamutes lanudos eram maiores que seus parentes de elefantes tropicais. Os ursos das cavernas anões superavam os ursos pardos modernos. Os alces gigantes da Irlanda carregavam chifres com 3,5 metros de envergadura. Absurdamente grandes, quase comicamente exagerados, mas sustentados por um corpo massivo o suficiente para carregá-los. O frio fez gigantes,
Em nossa linha do tempo alternativa, a mesma regra se aplicaria e produziria gigantes de um tipo muito diferente. Os ceratópsios das estepes do Pleistoceno teriam sido os maiores membros de sua linhagem desde os dias do Cretáceo. Talvez maiores. Um adulto completamente crescido poderia ter medido 10 metros da cauda ao bico, ficando de pé a 2,5 metros no ombro, pesando 8 ou 9 toneladas. Seus chifres teriam sido mais curtos que os do Triceratops, menos elaborados, armas mais funcionais para defesa contra predadores e competição por parceiros, em vez das estruturas de exibição ornamentadas de seus ancestrais. Esses animais se moveriam em manadas que escureceriam o horizonte. Não dezenas ou centenas, mas milhares, rios de carne fluindo pelas pastagens do mamute. E os troodontídeos, aqueles caçadores sociais de uso de ferramentas de grande cérebro que havíamos imaginado em capítulos anteriores, poderiam ter se tornado os predadores mais versáteis de todos, capazes de pegar uma ampla gama de presas através de uma combinação de inteligência, cooperação e adaptabilidade. As eras glaciais transformaram os dinossauros de nossa linha do tempo alternativa. Os empurraram a evoluir soluções para problemas que seus ancestrais nunca haviam enfrentado, a desenvolver corpos e comportamentos adequados a condições que teriam sido inimagináveis no mundo quente do Cretáceo, onde sua linhagem começou. Os gigantes do mundo congelado eram a culminação de 230 milhões de anos de evolução de dinossauros. Não o fim de uma história, mas o capítulo mais recente de uma saga em andamento. E então o atual interglacial começou. O gelo recuou, as temperaturas subiram, e o mundo que emergiu, o mundo do presente, teria sido moldado por 66 milhões de anos de história que nunca aconteceram em nossa linha do tempo. Um mundo ainda governado por dinossauros. Fique em um morro e olhe para a paisagem. A geografia é familiar. As mesmas montanhas, os mesmos rios, as mesmas costas que você reconheceria de nosso mundo. A deriva continental opera em escalas de tempo de milhões de anos, e 66 milhões de anos não são suficientes para rearranjar os continentes de forma significativa. A África ainda pressiona contra a Europa, criando o Mediterrâneo. A Índia muito colidiu com a Ásia, levantando o Himalaia. As Américas se estendem de polo a polo. O mapa é o mesmo mapa que você aprendeu na escola, mas os animais nesse mapa são completamente diferentes. Comece na África, nas savanas do leste africano, onde em nossa linha do tempo você encontraria a maior concentração de grandes mamíferos da Terra. A geografia que criou o Serengeti existe em nossa linha do tempo alternativa também. Os mesmos solos vulcânicos, os mesmos padrões de chuvas sazonais, as mesmas pastagens intermináveis se estendendo até o horizonte. Mas em vez de gnus e zebras, você veria manadas de ceratópsios. Suas cabeças com chifres balançando enquanto pastam, seus corpos cobertos por integumento emplumado esparso, adaptado ao calor tropical. Algumas espécies seriam massivas, do tamanho de elefantes, preenchendo o nicho de mega-herbívoros. Outras seriam menores e mais rápidas, vivendo em manadas maiores que dependem da vigilância e dos números para proteção. Os predadores seriam familiares em função, mas não em forma. Matilhas de terópodes de médio porte, descendentes das linhagens de tiranossauros ou dromeossauros, patrulhariam as bordas das manadas, procurando os fracos, os jovens, os isolados. Suas estratégias de caça seriam sofisticadas, apuradas por milhões de anos de coevolução com suas presas. Os céus acima da savana estariam repletos de pterossauros. Não os gigantes do Cretáceo, mas espécies menores adaptadas ao mundo moderno, preenchendo os nichos ocupados por abutres e águias em nossa linha do tempo. E os pássaros estariam lá também. A única linhagem de dinossauros que sobreviveu à extinção real, agora compartilhando o céu com seus primos pterossauros. Através do Atlântico para a América do Sul, você encontraria algo diferente. A América do Sul passou grande parte do Cenozoico isolada de outros continentes, e em nossa linha do tempo, esse isolamento produziu uma fauna única. Preguiças gigantes do chão, pássaros do terror, estranhos mamíferos ungulados não encontrados em mais lugar algum. Em nossa linha do tempo alternativa, o isolamento teria produzido dinossauros únicos. Talvez os saurópodes tivessem persistido aqui, suas formas de pescoço longo, ainda pastando nas florestas da bacia amazônica, um plano corporal antigo preservado em um lar continental.
Talvez linhagens de dinossauros inteiramente novas tivessem evoluído. Formas diferentes de qualquer coisa vista em outros continentes, produto de dezenas de milhões de anos de evolução independente. A Austrália seria mais estranha ainda. Em nossa linha do tempo, o isolamento da Austrália produziu marsupiais e monotremados, mamíferos que evoluíram independentemente de seus parentes placentários em outros continentes. Em nossa linha do tempo alternativa, a Austrália teria sido isolada com qualquer fauna de dinossauros que aconteceu estar presente quando se separou da Antártida por volta de 45 milhões de anos atrás. Esses dinossauros teriam evoluído em completo isolamento desde então, produzindo formas tão únicas e inesperadas quanto o ornitorrinco e o canguru são para nós. Os oceanos seriam o reino dos répteis marinhos. Mosassauros e plesiosauros, agora diversificados em centenas de espécies, preencheriam cada nicho marinho, desde as águas costeiras até o oceano aberto. Alguns seriam pequenos e ágeis, comedores de peixes dardejando por florestas de algas e recifes de coral. Outros seriam filtros massivos, circulando pelas produtivas águas polares com bocas abertas, filtrando crilo e peixes pequenos do mar, da maneira que as baleias de barbatana fazem em nossa linha do tempo. Os maiores poderiam rivalizar com a baleia azul em tamanho. 30 metros de comprimento, 150 toneladas. Os maiores animais que já viveram, seus corpos sustentados pela flutuabilidade da água. O que você não veria em nenhum lugar desta terra alternativa é um ser humano. Nenhuma cidade no horizonte. Nenhuma estrada cortando as pastagens. Nenhum navio nos oceanos ou aeronaves nos céus. Nenhuma fazenda, nenhuma cerca, nenhum animal domesticado seguindo comandos humanos. O mundo seria selvagem de uma forma que nosso mundo não é há 10 mil anos. Talvez de uma forma que nosso mundo nunca foi. Porque mesmo antes da agricultura, os humanos estavam remodelando ecossistemas através da caça e do fogo. Essa ausência mudaria tudo sobre como o planeta funcionaria. Sem humanos para caçá-los, a megafauna seria muito mais abundante do que em nossa linha do tempo. As manadas de ceratópsios da África poderiam contar dezenas de milhões. Sem humanos para fragmentar habitats, os ecossistemas seriam contínuos em continentes inteiros. Sem humanos para extinguir espécies, a biodiversidade do planeta seria maior. Não apenas porque os dinossauros estariam lá, mas porque todas as extinções em cascata que os humanos causaram em nossa linha do tempo nunca teriam acontecido. E a química do planeta seria diferente também. Nenhum combustível fóssil queimado. Nenhum dióxido de carbono bombeado para a atmosfera. Nenhum aquecimento global ameaçando desestabilizar o clima. A Terra alternativa de 2026 ainda estaria no ciclo da era glacial do Pleistoceno, caminhando para um novo máximo glacial em alguns milhares de anos. Seu clima controlado pela mecânica orbital e pela atividade vulcânica, em vez de emissões industriais. Os dinossauros enfrentariam essa era glacial que se aproxima da mesma forma que enfrentaram todas as anteriores, através da migração, da adaptação e da moagem lenta da seleção natural. Olhando para este mundo, você pode perguntar: é melhor que o nosso? A questão realmente não tem resposta. Melhor para quem? Os dinossauros presumivelmente prefeririam seu mundo se fossem capazes de preferência. Os mamíferos que nunca tiveram sua chance de dominar poderiam discordar. O próprio planeta não se importa. É apenas uma bola de rocha e água e ar, indiferente a que tipo de organismos acontece estar rastejando em sua superfície. Mas há algo a ser dito por um mundo que tem sido estável por 230 milhões de anos. Um mundo onde nenhuma única espécie remodelou toda a biosfera para atender às suas necessidades. Um mundo onde a evolução prossegue em seu ritmo natural, impulsionada pelo clima e pela competição e pelo acaso, em vez das escolhas deliberadas de uma civilização tecnológica. Há uma espécie de pureza em tal mundo, mesmo que não haja ninguém para apreciá-la. Os dinossauros não escolheram governar a Terra. Simplesmente evoluíram para se encaixar nas condições que encontraram. E então continuaram evoluindo à medida que essas condições mudavam. Sobreviveram a impactos de asteroides e erupções vulcânicas, eras glaciais e picos de efeito estufa, o surgimento de plantas com flores e a disseminação de pastagens. Foram os sobreviventes definitivos, a grande linhagem que encontrou um caminho para persistir através de tudo que o planeta jogou neles. Em nossa linha do tempo, uma rocha do espaço encerrou seu reinado.
Em nossa linha do tempo alternativa, nada nunca o fez. Passamos todo este documentário falando sobre dinossauros. O que teriam se tornado, como teriam se adaptado, que formas teriam evoluído para preencher os nichos do mundo moderno. Mas há uma questão que não abordamos diretamente. Uma questão que pode ter estado te incomodando desde o início. O que aconteceu com os mamíferos? Em nossa linha do tempo, a extinção dos dinossauros foi a grande oportunidade dos mamíferos. Por 150 milhões de anos, eles haviam vivido nas sombras. Pequenos, principalmente noturnos, relegados a nichos ecológicos que os dinossauros não queriam ou não podiam preencher. Então o asteroide atingiu, os dinossauros morreram e de repente o mundo estava vazio. Os mamíferos explodiram nesse vazio, diversificando em cada nicho disponível, evoluindo em formas que variavam de minúsculas toupeiras a baleias gigantes, de toupeiras escavadoras a morcegos voadores. Dentro de 10 milhões de anos após a extinção, eles haviam conquistado o planeta. Em nossa linha do tempo alternativa, essa oportunidade nunca chegou. Os dinossauros sobreviveram e os mamíferos permaneceram nas sombras. Mas as sombras não são nada. Os mamíferos não teriam se extinguido. Simplesmente teriam permanecido o que sempre foram por 150 milhões de anos. Pequenos, secretivos, bem-sucedidos à sua própria maneira limitada. E ao longo de 66 milhões de anos de evolução continuada, teriam se diversificado dentro dessas restrições, preenchendo cada nicho que os dinossauros não podiam alcançar. A noite teria pertencido a eles. Os dinossauros, apesar de toda a sua diversidade, eram quase certamente diurnos. Ativos durante o dia, dormindo à noite. Em nossa linha do tempo alternativa, esse nicho teria permanecido deles. As florestas do mundo moderno ganhariam vida após o pôr do sol, com pequenas e peludas criaturas caçando e forrageando e vivendo toda a sua vida nas horas entre o crepúsculo e o amanhecer. O subsolo também teria pertencido a eles. Escavar é uma estratégia que favorece corpos pequenos, e os mamíferos haviam estado escavando desde o Mesozoico. Um ecossistema inteiro poderia existir sob os pés dos dinossauros. Redes de túneis e câmaras ocupadas por espécies de mamíferos que raramente ou nunca se aventuravam à superfície. Os topos das árvores teriam oferecido outro refúgio. Mamíferos pequenos podem escalar onde grandes dinossauros não podem, e o alto dossel de uma floresta tropical poderia ter sido essencialmente livre de dinossauros. Aqui, em nossa linha do tempo alternativa, mamíferos semelhantes a primatas poderiam ter evoluído. Mãos preensas e olhos voltados para frente, adaptados para a vida no labirinto tridimensional do dossel. Não seriam primatas em sentido técnico, mas preencheriam nichos similares, talvez desenvolvendo adaptações similares através da evolução convergente. Poderia a inteligência ter evoluído entre esses mamíferos sombrios? É possível, embora talvez improvável. As pressões que impulsionaram a evolução da inteligência humana eram específicas. Vida na savana africana. A necessidade de encontrar alimento em territórios vastos, as vantagens da cooperação e do uso de ferramentas. Nenhuma dessas pressões teria se aplicado a pequenos mamíferos noturnos se escondendo de dinossauros. Poderiam ter evoluído inteligência comparável a raccoons ou ratos modernos. Espertos, adaptáveis, capazes de resolver problemas. Mas a faísca que criou a consciência de nível humano talvez nunca tenha sido acesa. Mas aqui está uma reviravolta interessante. Os mamíferos poderiam ter encontrado sucesso em um reino que os dinossauros nunca conquistaram totalmente. O oceano aberto. Em nossa linha do tempo, as baleias e golfinhos evoluíram de mamíferos terrestres que retornaram ao mar por volta de 50 milhões de anos atrás. Tornaram-se os grandes predadores dominantes e filtros dos oceanos modernos, preenchendo nichos que haviam ficado vazios desde a extinção dos répteis marinhos. Em nossa linha do tempo alternativa, esses nichos seriam ocupados por mosassauros e plesiosauros. Mas talvez não todos eles. Os mosassauros e plesiosauros respiravam ar, ligados à superfície, limitados na profundidade que podiam mergulhar e no tempo que podiam ficar submersos. A linhagem de mamíferos que evoluísse para o mergulho profundo, desenvolvendo a extrema capacidade de retenção de respiração e tolerância à pressão que as baleias modernas possuem, poderia ter sido capaz de explorar recursos que os répteis marinhos não conseguiam alcançar. O mar profundo, aquele vasto reino de escuridão abaixo da superfície iluminada,
poderia ter se tornado um domínio alienígena. Imagine uma criatura nas águas escuras da Terra alternativa. Um mamífero, de sangue quente, descendente de algum pequeno ancestral que foi para o mar enquanto os dinossauros ainda governavam a Terra. É do tamanho de um golfinho, talvez aerodinâmico para a natação, seus membros transformados em nadadeiras, seu corpo isolado por uma espessa camada de gordura. Caça na camada de dispersão profunda, aquela zona de vida concentrada centenas de metros abaixo da superfície. Mergulhando por 30 minutos ou mais em uma única respiração, usando ecolocalização para encontrar presas na escuridão absoluta. Acima dele, os mosassauros patrulham as águas iluminadas. Mas aqui embaixo, no frio e no escuro, o mamífero é o senhor solitário de um reino que os répteis nunca aprenderam a explorar. Esta é a especulação, é claro. Não podemos saber o que os mamíferos teriam evoluído em um mundo onde os dinossauros sobreviveram. Mas o ponto é que eles teriam evoluído algo. A vida encontra um caminho, não por alguma força mística, mas pela simples matemática da variação e seleção. Os mamíferos não herdariam a Terra. Esse prêmio teria permanecido com os dinossauros como havia por 230 milhões de anos, mas eles teriam persistido, adaptado, sobrevivido. Teriam se tornado mestres das margens, senhores das sombras, uma dinastia paralela prosperando em todos os espaços que os governantes répteis ignoraram. Os mamíferos nunca foram extintos em nossa linha do tempo alternativa. Simplesmente nunca tiveram sua chance de brilhar. Aqui está um pensamento estranho com o qual sentar. Se você está ouvindo isso, se você está ouvindo estas palavras e as entendendo, então o asteroide atingiu. Esse é o paradoxo no coração de todo este experimento mental. O próprio ato de imaginar um mundo onde os dinossauros sobreviveram requer uma mente capaz de imaginação. E essa mente, sua mente, existe apenas porque os dinossauros morreram. A inteligência humana não é um ponto final inevitável da evolução, algum destino para o qual a vida sempre estava se dirigindo. É uma contingência, um acidente, o resultado improvável de uma sequência muito específica de eventos que começou com uma rocha do espaço atingindo a península de Yucatán há 66 milhões de anos. Se o asteroide tivesse errado, não haveria ninguém para se perguntar o que poderia ter sido. Isso não quer dizer que a inteligência não poderia ter evoluído em nossa linha do tempo alternativa. Discutimos os troodontídeos, aqueles terópodes de cérebro grande que poderiam ter desenvolvido habilidades cognitivas comparáveis a corvos ou golfinhos modernos. Especulamos sobre os caçadores sociais do Mioceno, os predadores que viviam em matilhas que poderiam ter evoluído, comunicação e cooperação cada vez mais sofisticadas. Inteligência de algum tipo quase certamente teria aparecido em algum lugar na árvore genealógica dos dinossauros. É uma adaptação demasiado útil para não evoluir quando as condições a favorecem. Mas inteligência como a nossa, consciência que pode contemplar sua própria existência, fazer perguntas sobre a natureza da realidade, sentir admiração pela vastidão do cosmos, isso é algo completamente diferente. A consciência humana emergiu de um conjunto muito particular de circunstâncias. Nossos ancestrais eram primatas, uma linhagem que havia passado dezenas de milhões de anos desenvolvendo estruturas sociais complexas, mãos manipulativas e cérebros adaptados para navegar em ambientes tridimensionais. Em seguida, a mudança climática os forçou para fora das florestas e para a savana africana, onde enfrentaram novas pressões seletivas que favoreciam a cooperação, a comunicação e a capacidade de planejar para o futuro. Cada passo dessa jornada foi contingente. Se os primatas nunca tivessem chegado à África, se o clima não tivesse mudado quando mudou, se nossos ancestrais tivessem se adaptado à savana de alguma outra maneira, o resultado poderia ter sido completamente diferente. Em nossa linha do tempo alternativa, nenhuma dessas contingências teria se desenrolado da mesma forma. Os primatas poderiam não ter existido de forma alguma, ou poderiam ter permanecido pequenos moradores das árvores, nunca descendo ao chão. A savana poderia ter sido dominada pelos dinossauros, não deixando espaço ecológico para um macaco oportunista desenvolver novas estratégias de sobrevivência. E assim não haveria ninguém para fazer a pergunta que você está fazendo agora: e se as coisas tivessem sido diferentes? Mas aqui está o pensamento com o qual quero deixar você. A ausência de inteligência de estilo humano não torna o mundo alternativo menor. Não o torna pior, ou mais vazio, ou menos significativo. O torna diferente.
E diferente não é o mesmo que inferior. A Terra alternativa que temos imaginado ao longo deste documentário seria um mundo de beleza e complexidade impressionantes. Manadas de ceratópsios fluindo pelas pastagens como rios vivos. Matilhas de predadores emplumados caçando com coordenação e inteligência. Répteis marinhos cruzando oceanos que nunca conheceram uma rede de pesca ou um derramamento de óleo. Pterossauros soarando em correntes térmicas acima de montanhas que nunca foram escaladas. A vida em toda a sua diversidade e luta e persistência improvável se desenrolando em um palco que permaneceu essencialmente inalterado por 230 milhões de anos. Aquele mundo não precisaria de nós para apreciá-lo. Não precisaria de um observador consciente para lhe dar sentido. Simplesmente seria, como nosso mundo simplesmente é, um planeta coberto de coisas vivas, cada uma o produto de bilhões de anos de evolução, cada uma perfeitamente adaptada ao seu nicho, cada uma parte de uma teia interconectada de relacionamentos mais complexos do que qualquer mente poderia compreender plenamente. Tendemos a pensar na consciência como o ponto da evolução, o objetivo em direção ao qual a vida tem lutado, desde que a primeira célula se dividiu em algum oceano antigo. Mas isso é nosso viés falando. A tendência natural de qualquer ser pensante de assumir que o pensamento é o que mais importa. A evolução não tem um ponto, não tem um objetivo. É simplesmente um processo, variação, seleção, herança, se desenrolando ao longo do tempo profundo, produzindo quaisquer formas que por acaso sobrevivam e se reproduzam em quaisquer condições que por acaso existam. Os dinossauros não eram fracassos porque não evoluíram inteligência de nível humano. Eram sucessos. Sucessos espetaculares e sem precedentes, porque dominaram o planeta por 165 milhões de anos e deixaram descendentes que ainda enchem os céus hoje. Se tivessem sobrevivido ao asteroide, teriam continuado a ser sucessos, adaptando-se a quaisquer desafios que o planeta jogasse neles, diversificando-se em quaisquer nichos que se tornassem disponíveis, vivendo e morrendo e evoluindo sem nunca uma vez se perguntar por quê. E talvez haja algo a ser dito para isso, para um mundo que simplesmente existe sem o fardo da consciência, sem o peso do significado, sem a necessidade humana interminável de entender e explicar e justificar. Um mundo onde a vida simplesmente vive sem perguntar para que serve tudo isso. O asteroide atingiu, os dinossauros morreram, e aqui você está, 66 milhões de anos depois, ouvindo uma história sobre um mundo que nunca foi. Mas enquanto você deriva em direção ao sono, talvez possa imaginá-lo. A escuridão quente de uma noite mesozoica, os sons de criaturas se movendo pela floresta, as estrelas girando acima, as mesmas estrelas que brilham em nosso céu, a mesma lua, o mesmo lento dançar do cosmos que não se importa com o que anda abaixo dele. Naquele mundo, algo está dormindo. Algum descendente dos dinossauros enrolado em seu ninho, ou parado de guarda sobre seu rebanho, ou flutuando nas águas escuras do oceano profundo. Seus olhos fechados, sua respiração diminuindo. Sua mente, qualquer tipo de mente que tenha, escurecendo em direção ao descanso. 2 mundos. 2 linhas do tempo. A mesma noite caindo sobre ambos. Os dinossauros nunca perguntaram por que existiam. Nunca se perguntaram sobre o asteroide que poderia ter os encerrado ou sobre as histórias alternativas que poderiam ter se desenrolado. Viveram. E talvez, enquanto você fecha seus olhos esta noite, você possa emprestar um pouco dessa quietude. Aquela existência simples e não interrogada de criaturas que jamais souberam que eram extraordinárias. Durma bem.